Nesse formato não existe pedaço negativo, nesse pedaço não existe, nesse aqui não existe pedaço positivo para a função. Agora, aqui existe o que é zero, mas aqui ela é inteira positiva e aqui ela é inteira negativa. Agora, alguns desafios também envolvem questão de construção do gráfico, né? E eu tenho algumas dicas. Para a construção do gráfico, a apostila de vocês usa muito uma tabelinha aí que, inclusive, vocês devem ignorar toda vez que essa tabela for fornecida, né? Porque exercício que se preza não vai dar essa tabela nunca. O que você vai fazer? A partir da lei de formação, você vai achar o C da função do segundo grau, que é onde a parábola corta o eixo Y. Depois você vai achar a ou as raízes, né, igualando a zero e achando x' e x'. E depois o vértice. Bem rapidinho aqui, pessoal, o vértice é um ponto, e para fazer o x dele você vai fazer menos b sobre 2a, para fazer o y dele você vai fazer menos delta sobre 4a. Segura a onda um pouquinho aí, porque a gente vai fazer aula de vértice ainda, vou passar todo o significado. Por enquanto, fica com a informação de que o vértice é um ponto importante da parábola, e para desenhar o gráfico você vai precisar desse vértice para não depender de tabela. E para achar o vértice você tem que fazer o x do vértice e o y do vértice usando essas fórmulas aí. E compensa também vocês verificarem a concavidade, né? Desde já, para saber que volta que a parábola vai fazer, se a concavidade é virada para cima com o A positivo ou virada para baixo com o A negativo. Nesse sentido, galera, dá só uma olhada aí o que eu fiz para poder resolver o exercício número 1 lá da página 71, que é o seguinte: ele te dá f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 como lei de formação da função. E aí você olha, é do segundo grau, você é obrigado a identificar isso. E aí ele te dá um quadriculado assim, ó, sem esses pontos, obviamente, mas com essa tabela, para você poder achar, a partir desses valores de x, achar os y's. Ignora isso, porque assim, nunca você vai encontrar no vestibular um exercício que te dá uma tabelinha dessa. Você tem que saber se virar sozinho. E para se virar sozinho, você vai se basear nas informações que eu passei aí anteriormente, né? Onde corta o eixo y, que é no C. Aí se corta o eixo y no 3, gera esse ponto aqui, ó. Ok? Depois você vai achar o x' e x' igualando a zero. Aí aqui eu resolvi fazer por delta, b ao quadrado menos 4ac, deu 4 delta, depois eu fiz o Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Achei x', x', 1 e 3, que é onde corta o eixo x. Vai gerar esse ponto e vai gerar esse ponto. Então, assim, só de olhar onde corta o eixo y, que é no ponto C, no valor de C, né? Onde corta o eixo x, no x', x', você já acha 1, 2, 3 pontos. Aliás, 1, 2, 3 pontos. O quarto ponto é o vértice, ó. Você vai fazer menos b sobre 2a para achar o x, menos delta sobre 4a para achar o y. Menos b sobre 2a, ó, b você já tem aqui, é menos 4, o a é 1. Menos delta sobre 4a você já tem aqui, o delta é 4 e o a é 1. Por aí vai. Menos b sobre 2a deu 2, menos delta sobre 4a deu menos 1. Você vai juntar essas duas informações aqui, ó, 2 para x e menos 1 para y, e achar que esse ponto aqui onde está o lápis, ó, é o vértice. Que na verdade é onde a parábola que tem a concavidade para cima vai deixar de decrescer para crescer. Então o desenho, ó, segue o lápis aí, vai ficar nesse formato assim, e eu vou destacar aí daqui a pouco. Só que você achou 4 pontos que te ajudam a traçar com qualidade essa parábola. Dá só uma olhada aí no desenho, como é que ficou o esboço, beleza? A sequência traz aquele tipo de exercício que eu disse que vocês vão precisar muito daquela parte da forma fatorada, né? Porque ele diz o seguinte: o esboço do gráfico a seguir é de uma função definida por ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, só uma observaçãozinha aí importante. O exercício não precisa te avisar, já que é uma parábola, não precisa te avisar que é nesse formato de ax ao quadrado mais bx mais c. Você tem a obrigação de saber que uma parábola é uma função do segundo grau nesse formato. Outra coisa, segue a minha dica. Onde corta o eixo x é o x' e o x'. Certo? Onde corta o eixo y, aqui, ó, a gente não sabe o valor, mas eu sei que aqui é o C. Daqui a pouco eu vou descobrir esse valor aí.
E depois eu tenho esse outro ponto, que é 2 para x menos 6 para y. Eu vou acabar usando isso aí daqui a pouco. Mas a dica principal é a seguinte. Se você tem um exercício que quer fazer alguma descoberta a partir do gráfico, você vai ter que usar essa forma fatorada aqui. Ó. F de x é igual a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. O que você vai fazer? Olhar pelo gráfico, eu já achei que o x' é 1, x duas linhas é 5. Eu já substituí. Depois, o outro ponto vai me dar 2 para x, aí no lugar desse x aqui, ó, onde for x eu coloco 2. E claro, onde for y eu coloco menos 6 aqui, ó. Repara que vai sobrar só o a para a gente poder descobrir o valor, que é o seguinte, menos 6 igual, aí aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 3, 1 vezes menos 3 dá menos 3, a vezes menos 3 dá menos 3a, que aí você vai passar, eu fiz direto aqui, ó, esse menos 3 você passa dividindo. Aí menos 6 dividido por menos 3 dá 2. Opa! Então quer dizer que depois que achou o a, volta aqui em cima, ó, coloca 2 aqui no lugar do a. Ó. Fica 2, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2. Essa daqui já é a minha função do segundo grau, mas eu preciso do a, do b e do c para poder fazer o que o exercício quer aqui. Aqui que eu vou fazer? Fazer o chuveirinho entre os parênteses, aí vai dar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5. E depois o chuveirinho aqui no 2, ó. 2x ao quadrado menos 12x mais 10. O a é 2, o b é menos 12, o c é 10. Descobri tudo. O exercício pediu para multiplicar, ó, dá menos 240, que é a letra E. Bom, de novo, com essa mesma pegada, né, você tem um gráfico cuja função é uma função quadrática, que é outro nome da função do segundo grau, mas repito, se te der uma parábola, você é obrigado a saber que a função é do segundo grau. Outra coisa que você é obrigado a saber, desde já, é que o a aqui vai dar negativo, porque a concavidade é virada para baixo, certo? Mais uma coisa que você tem a obrigação de saber, como tangencia só o eixo x aqui no ponto 3, é porque, primeiro, se tangencia só, o delta é 0, e o x' e o x duas linhas são iguais, e eles valem 3. E outra coisa, aqui é o c, ó, menos 9. E aí ele pede para a gente marcar aí qual que é a opção que te dá o gráfico dessa função. Dá para fazer por eliminação e tudo mais, mas vamos imaginar que a gente não tivesse as opções. Esse ponto é 0 para x menos 9 para y. E esse ponto aqui representam as raízes. O formato segue a dica que eu dei anteriormente. Se te der um gráfico para você poder saber alguma coisa da função, é para você usar o formato fatorado. No lugar desse x' e desse x duas linhas eu coloco 3. E aí depois, usando esse ponto, no exercício anterior eu usei um ponto, lembra? Mas nesse eu já tenho esse ponto aqui que o y vale menos 9 e que o x vale 0. Eu coloco 0 no lugar do x. O que vai acontecer? Aqui é menos 3 e aqui também. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Então vai ficar menos 9 é igual a 9a. Passou 9 dividindo, a é igual a menos 1. Lembra que a gente já tinha falado que o a seria negativo? Beleza. Volta nesse formato aqui, ó, que está fatorado, e substitui o a aqui. Esse a vale menos 1. Coloquei no lugar. Se você fizer a distributiva aqui, o chuveirinho vai dar x ao quadrado menos 6x mais 9. Se você fizer a distributiva com menos 1 agora, vai ficar menos x ao quadrado mais 6x menos 9, que é o que está na letra C, tá vendo? Do gráfico para a função, você usa a forma fatorada. Bom, para fechar aí, tem o último exercício, que é um probleminha, número 4. A empresa SWK produz um determinado produto X, cujo custo de fabricação é dado pela equação de uma reta crescente com inclinação 2. Olha só, misturou lá atrás, função do primeiro grau, reta com inclinação, uma reta crescente com inclinação 2, é porque, lembra daquele formato AX mais B? É porque o A vale 2. Se não tivesse nenhum produto produzido, a despesa fixa seria R$ 7,00. Então, no caso, esse daí, lá na função do primeiro grau, porque a gente vai ter que achar a função custo. É uma reta crescente de inclinação 2, e quando não gastou nada, ou seja, o B é 7. Então, o custo é uma função 2x mais 7. E a função venda de cada unidade está aí, ó. Essa é a função venda do segundo grau. Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu 12% o custo.
Cair 12% é diminuir 12% aqui. 12% de 2 dá 0,24. Se você subtrair, ó, dá 1,76. 12% de 7 dá 0,84. Se você subtrair, dá 6,16. Eu fiz isso porque ele quer saber a função lucro. E lucro, galera, é venda menos custo. É o que você ganha na receita vendendo, menos o que você gasta nas despesas com os custos. Então, eu vou fazer aqui, ó, a função venda, que o exercício me deu, menos a função custo depois de descontar os 12%. Esse menos aqui, ó, vai fazer o 1,76x dar negativo. Só que aí, se eu subtrair daqui, ó, fez de propósito, tá vendo? 229,76 menos 1,76 dá 228x. Aqui também, ó, só que aqui vai juntar. O menos com menos aqui você soma. Os valores, conserva o sinal. 441,84 mais 6,16 dá 448. E aí você achou a função que dá o lucro dessa empresa aí depois das demissões e economizar 12% no custo. A resposta é a letra A. Valeu, até a próxima.